Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje na aula de Geografia vamos estar falando sobre a região Sudeste. Produção econômica não é sobre a sociedade como na aula passada. Na produção econômica da região Sudeste devemos destacar que o grande foco que foi visto lá na década de 1930 foi a produção do café e do ouro na região Sudeste. Então, levantou a questão econômica dessa região. As indústrias, elas começaram a fazer novos investimentos, né? Pode ser quando na agropecuária, mas também depois da década de 1930, eles começaram a investir em novos setores econômicos, como indústrias têxtil, siderúrgicas, né? As usinas siderúrgicas, as indústrias químicas, alimentícias, farmacêuticas, do petróleo, muitos outros setores começaram a desenvolver. Também devemos lembrar que a região Sudeste, para o nosso país, para o Brasil, ela é um grande marco econômico, tá? Então, ela tem uma grande influência econômica do país brasileiro, né? Também devemos pensar que os principais recursos são o minério e o ferro, tá? Então, são retirados principalmente do quadrilátero ferífero. O que isso significa? Isso está no livro de vocês, na página 203. O prof. vai estar lendo aqui para vocês. Significado, então, de quadrilátero ferifério. Região que abrange as cidades de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana, Congonhas, principalmente áreas mineradoras do Sudeste, ok? Então, elas ficam no estado de Minas Gerais. E o petróleo, ele é extraído, entre outras, né? Como a Bacia de Campos, que é no litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, a Bacia de Santos, que vai do Rio de Janeiro, que abrange um pouco de São Paulo e do Paraná, aonde segue até no estado de Santa Catarina. Também devemos lembrar que a região Sudeste, ela é uma das grandes vias, né, de estradas. Então, grandes rodoviárias ela tem, um grande investimento com estradas que interligam áreas da sua própria região, né, que vai além de portos e tudo mais também, pessoal. Então, ela é bem desenvolvida nessa questão. As regiões metropolitanas concentram os maiores parques de indústrias para os setores automobilísticos, farmacêuticos, alimentícios, têxtil e de autopeças. Tá? Então, ela tem esse desenvolvimento dentro dessa região, né? Bem focada, bem grande. A questão agropecuária, ela teve desde o período do café, que foi muito importante, foi a base da economia da região Sudeste, ela começou a se desenvolver, né? Onde se destacou na produção agrícola nesse período. Então, essas práticas, elas abrangem desde a agricultura familiar até a agricultura de exportação, tá? Então, ela teve esse potencial agrícola, né? Mas naturalmente favorecida pelo solo fértil, então ela tinha uma boa fertilidade, então era propícia para a plantação de café, de açúcar, todo esse cultivo, tá? Então, ela é conhecido popularmente, falado como terra roxa, ou a agricultura, terra roxa mesmo, tá? Então, eles eram plantados em bacias, em chapadas, em muitos outros lugares. Só que, infelizmente, começou a surgir a crise do café. Então, lá na década de 30, muitos desses agricultores tiveram que sair do seu plantio do café e investir em outros plantios, como açúcar, arroz, algodão, trigo, milho, muitas outras. Então, eles tiveram que substituir seu plantio de café para
outros plantios, né? Outros desenvolvimentos agrícolas, né? Só que com essas mudanças começou a ter um novo cenário, né? Um cenário de agroindústrias, aonde empresas que beneficiavam dos produtos vindos do campo. Então, eles compravam o produto que vinha no campo, industrializavam eles e tudo certo, né? Então, algumas dessas áreas da região sudeste destacaram na questão da agropecuária, né? Que seria a região Ribeirão Preto, Planalto Ocidental, Vale do Ribeirinha, Vale do Paraíba do Sul, região Piracicaba também e muitos outros, né? Que se destacaram nessa questão da agroindústria. Só que também ela teve um grande destaque também na criação dos bovinos e tudo mais. Então, os laticínios, né? Que seria o quê? Subproduto da indústria do leite, como queijo, iogurte, requeijão, soro de leite. Muitas dessas fazem parte desses laticínios, tá? Dessas indústrias. Então, começou a aumentar muito a produção de leite na região sudeste, né? Serviços e comércio. Como a gente já sabe, a região sudeste, ela favorecia muitos empregos, né? Na questão da produção, por a questão econômica, tudo mais, né? Então, essa taxa da urbanização do Brasil, ela vai muito além, tá? Das setores industrializados, setor terciário, serviços de comércio, também se tornou o mais desenvolvido do país, como eu já havia falado. A intensificação desse setor deve-se ainda à atividade turística, pois há no Sudeste inúmeros atrativos, muitos vistos por brasileiros e estrangeiros. Destacam-se os estados de Rio de Janeiro e do Espírito Santo pelas belas praias, cidades de São Paulo e seu atraente polo cultural e financeiro. Minas Gerais pela beleza de suas cidades históricas, como Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, entre outras. Então, ela tem esse ponto também turístico muito importante, como eu acabei de ler para vocês, tá bom? A rede varia do Sudeste também é considerada a mais desenvolvida do país, como importantes rodovias. Nessa região estão os 2 maiores aeroportos internacionais do país. Aeroporto Internacional de São Paulo, Governador André Franco Montoro, tá? Mais conhecido como Aeroporto de Guarulhos, ou Aeroporto de Cumbica, na cidade de Guarulhos, São Paulo, e o Aeroporto Internacional de Tom Jobim, no Rio de Janeiro, também conhecido como Galeão. Tá? Então, ela foi muito bem desenvolvida, muito bem conhecida, essa região sudeste. Então, o foco econômico dela, o crescimento dela, o desenvolvimento das suas cidades, tudo favorecia o solo bom, a questões de novos comércios querendo ali investir. Então, ela trouxe um rico comércio para eles, novas indústrias, novos empregos, novas oportunidades, pessoas vindo de outros estados, de outros países, porque viam que ali dava certo, se desenvolvia e tudo mais, tá? Eu vou encaminhar para vocês uma atividade, vou estar analisando, tá bom? Essa atividade de vocês, provavelmente ela vai estar valendo nota. Um beijo, se cuidem!